Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Esta é a reportagem especial João Cândido Presente, uma homenagem da Rádio Senado ao Dia da Consciência Negra. A linguagem humana é como uma chaleira rachada na qual tiramos melodias para ursos dançarem, quando durante o tempo todo estamos querendo comover as estrelas. Gustave Flaubert. Olhe para mim e tente me ver por dentro. Escute tudo que digo, interprete meus pensamentos. Você verá que me orgulho, jamais me lamento. Jamaica X, câmbio negro, negros por fora e por dentro. No dia 20 de novembro de 1695, o líder Zumbi dos Palmares foi morto pelas forças repressivas ligadas ao governo colonial após uma perseguição militar de vários meses pelo interior do Nordeste. Zumbi foi degolado pelos soldados que o mataram e sua cabeça ficou exposta em praça pública no Pátio do Carmo, em Recife. Era o brutal aviso do governo a quem ousasse lutar pelo fim do sistema escravagista em nosso país. Ou por qualquer movimento político que sinalizasse, naquela época, com alguma liberdade aos negros trazidos da África. Também falamos de alegrias e tristezas que temos e contamos a todos a miséria na qual vivemos. Nascemos, crescemos, vivemos e sofremos, mas ainda não morremos. Zumbi foi um grande guerreiro e estrategista militar. Assumiu o controle do Quilombo de Palmares com apenas 25 anos de idade, conduzindo os destinos de dezenas de milhares de ex-escravos fugidos, que ali podiam viver de forma digna em regime de subsistência. Ele liderou o Quilombo por 15 anos, até 1694, quando uma incursão militar, numa proporção de 10 soldados por um em relação aos quilombolas, o destruiu completamente. Um banho de sangue que não poupou nem mulheres nem crianças. A maior parte dos líderes quilombolas também foi torturada e morta, tendo suas cabeças expostas em praça pública. Zumbi conseguiu escapar com um pequeno número de seguidores, sobrevivendo no mato durante mais de um ano, até também ser encontrado e morto. Simplesmente a realidade, todos estamos mostrando, o amor próprio do negro ainda não acabou. O Quilombo dos Palmares marcou a história do país, sendo sinônimo até hoje de resistência a um sistema baseado no escravagismo. Localizado no interior de Alagoas, foi o que resistiu por mais tempo, quase 100 anos, aos inúmeros ataques do exército imperial. Em seu auge, chegou a abrigar cerca de 40 mil moradores. E não só negros. Indígenas e brancos pobres que buscavam uma vida melhor, com mais liberdade, também acorriam ao Quilombo como suas últimas tábuas de salvação. Com o tempo, tornou-se o mais visível sinal de afronta ao regime colonial e seu modelo essencialmente excludente da maior parte de sua própria população. Todo o heroísmo e simbolismo dessa parte importante da história fez com que, após a redemocratização do país na década de 80 do século passado, diversos movimentos sociais antirracistas passassem a reivindicar o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Hoje, parte oficial do calendário de efemérides, também é decretado como feriado em diversos estados e cidades do país. Por isso, nesse final de semana, a Rádio Senado presta sua homenagem ao Dia da Consciência Negra, mas abordando um outro líder e um outro movimento social que também deu muito o que falar há 105 anos, a Revolta da Chibata, e o seu líder, João Cândido. Então convidamos você, caro ouvinte, para transportar sua mente para 22 de novembro de 1910. O local, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Isso porque um fato completamente inusitado ao ambiente psicossocial da então capital do país, nesse tempo e lugar, acaba de acontecer. Um grupo de quase 2.500 marinheiros dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo e dos cruzadores Deodoro e Bahia acaba de se amotinar. O movimento tem a simpatia de outros navios que içam a bandeira vermelha. E os revoltosos apontam seus canhões para a sede do governo, o Palácio do Catete. A população da então capital entra em pânico.
Nos dias seguintes, enquanto durou a revolta, muitos moradores fugiram para as cidades do interior. Temiam bombardeio, uma guerra entre as forças leais ao governo e os marujos. E o medo não era um exagero. Os marinheiros divulgam um manifesto ao presidente Hermes da Fonseca e ao restante da nação. Tranquilizam o povo, deixam claro que querem um ambiente de paz e prosperidade ao país. Desejam também sucesso ao governo ainda em seu início. Mas afinal, qual era a reivindicação dos marinheiros? Eles reclamam o fim das punições baseadas em chibatadas, uma punição absolutamente comum que sofriam quase sempre na frente de seus colegas. Um evidente resquício do sistema escravocrata, já que os marinheiros eram quase todos negros. As punições chegavam até 300 chibatadas. Mas essa não era a pauta única desses marujos. Eles reivindicavam também o fim das jornadas extremamente exaustivas, o fornecimento de comida decente e o aumento dos salários. Enfim, uma pauta vista como algo natural poucas décadas depois. Mas que aos olhos do comando da Marinha na época, de parte da imprensa e também de parte da elite do Rio de Janeiro, soava como uma desobediência inaceitável. O movimento recebeu intensa cobertura dos grandes jornais fluminenses do início do século XX, como o Correio da Manhã e o Diário Carioca. Aliás, o termo revolta da chibata foi popularizado pela imprensa. Foram também por meio dos periódicos que a sociedade era informada que o movimento era liderado por um marujo de nome João Cândido, tornando conhecida também a alcunha o Almirante Negro. Mas as enormes dificuldades de comunicação do Brasil na época, somadas à censura telegráfica, fizeram com que os eventos passassem quase despercebidos ao restante do país, recebendo apenas pequenas notas em jornais de outras cidades. Essas dificuldades contribuíram muito no entender do senador Paulo Paim para que a revolta seja até hoje pouco conhecida pela maior parte da população brasileira. Nós somos o último país do mundo a abolir a escravatura. O último país do mundo a abolir a escravatura. A revolta da chibata, eu diria que é desconhecida da ampla maioria do povo brasileiro. Como é desconhecido também a história dos lanceiros negros do Rio Grande do Sul. A própria história de João Cândido, poucos conhecem. Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, vê ainda neste quadro um sintoma de falhas estruturais do nosso sistema educacional. Isso porque ele é o autor inicial da lei que trata sobre o ensino da história e cultura dos povos africanos, indígenas e ciganos em todas as escolas do país, mas entende que, na prática, ela ainda está longe de ser cumprida. Paulo Paim, fazendo cor a diversos movimentos sociais que têm uma visão crítica do modelo educacional, avalia que ainda predomina na maior parte das escolas uma espécie de versão oficial de nossa história, que, no seu entender, subestima o papel exercido por diversas revoltas populares. Essa própria lei que manda contar na sala de aulas a verdadeira história da formação do povo brasileiro, retomando a caminhada dos negros e índios, por exemplo, até hoje não é aplicada. Hoje você não tem 20% das escolas brasileiras que aplicam, de fato, a lei que manda recontar essa história. Então, vamos voltar para novembro de 1910. Em seu manifesto, os revoltosos deixam claro que estão abertos em 100% para negociarem a pauta que apresentaram ao governo. Com os canhões devidamente apontados ao Palácio do Catete, o que viam como um mal necessário, já que o comando da Marinha nunca havia recebido os marujos para negociar. Como vimos, o comando da força recebeu pessimamente o movimento. Até aceitavam negociar com João Cândido e os outros líderes, porém não abriam mão de uma condição, que se rendessem primeiro. Porém, os revoltosos dão o prazo até o meio-dia seguinte, dia 23 de novembro, para que o governo envie uma comissão de abertura de negociações. Avisam que se o prazo não for cumprido, bombas voarão. Os alvos são o Palácio do Governo e outras sedes oficiais.
Detalhe, isso num quadro em que as autoridades estão em constantes reuniões de trabalho, buscando uma saída para o impasse. Tal realidade provoca pânico na população. Uma cobertura jornalística faz questão de pôr em dúvida a distância dos disparos, a má pontaria ou até mesmo as condições imperfeitas dos canhões como situações que na prática transformavam a população civil em alvo. E de fato, nas primeiras horas da revolta, quando os amotinados procuram se sobrepor estrategicamente aos governistas, as trocas de tiros acabam matando inocentes pela cidade. Não deixe de acompanhar o segundo bloco dessa reportagem após um breve intervalo sobre a Revolta da Chibata, a homenagem da Rádio Senado ao Dia da Consciência Negra. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar a reportagem especial João Cândido Presente, a homenagem da Rádio Senado ao Dia da Consciência Negra. Como vimos no bloco anterior, a revolta da Chibata era percebida como um ponto totalmente fora da curva naquele cenário. A chamada República Velha há muito já havia esquecido seus discursos sobre igualdade utilizados quando da queda da monarquia. Qualquer reivindicação de trabalhadores ou movimento social era tratada pelo Estado como um problema da polícia. No caso da Revolta da Chibata, também dificultava as negociações o fato da Marinha não reconhecer oficialmente que aplicava o castigo, com base em um decreto que o proibia de 1889. Mera letra morta, uma lei que não pegou, como relembra o senador Paulo Paim. Por isso que quanto mais nós removemos os documentos históricos, nós estamos caminhando para que o povo brasileiro tenha claro o quanto que é importante a liberdade, o quanto que é importante a democracia. Toda a ditadura, todos os movimentos de repressão, de força, levam ao sofrimento do seu povo. Aliás, a criminalização dos movimentos sociais é um resquício dos regimes de força tão presentes em nossa história. Uma visão em escala bem menor, ainda presente nos dias de hoje, no entender do senador Paulo Paim. Não com a mesma intensidade, porque hoje você é um movimentos sociais, por mais que eles queiram criminalizar, eles não conseguem prender. Na época eles prendiam qualquer movimento social que fizesse greve, ia para a cadeia, era presa, torturada, até desaparecia. Muitos eram assassinados. Talvez o túmulo do mar, se fosse possível, mostraria isso. Mas, infelizmente, ainda hoje existe uma série de projetos aqui no Congresso Nacional visando criminalizar os movimentos sociais. Retornemos então para a manhã de 23 de novembro de 1910, onde os acontecimentos ganham rapidez. O impasse faz com que o presidente Hermes da Fonseca resolva incluir o Congresso Nacional na tomada de decisões. Movimento percebido depois por historiadores que analisaram o período como uma tentativa de dividir a responsabilidade no caso de um massacre ou mesmo de rendição. O presidente vai pessoalmente ao Senado. É recebido com manifestações de apoio no sentido de delegar-lhe poder total de repressão aos revoltosos. É quando aparece o senador Rui Barbosa, diplomata baiano, então representando o Partido Republicano. São quase meio-dia, o prazo final dado pelos marinheiros para o início das negociações, quando o senador Rui Barbosa irrompe a tribuna recomendando paz de espírito.
diz concordar com os marinheiros que a pauta deles nada mais defende que princípios elementares de qualquer democracia. É recebido com estupefato por diversos colegas, com manifestações de fora e que absurdo. Chega meio-dia e João Cândido envia um cabograma curto ao presidente. Em nome dos mortos, resposta imediata. É quando o deputado gaúcho José Carlos de Carvalho, em pleno cais do Porto, em entrevista a jornalistas, oferece-se para negociar em nome do Congresso. O cais encontra-se lotado também de populares, que em vez de fugir, preferiram acompanhar a história acontecendo em frente de seus próprios olhos. Surge uma lancha com 2 feridos nos embates. Mais pânico entre os civis, pois começam a surgir notícias de que os marinheiros estariam torturando e matando oficiais e comandantes. Vencido o prazo do meio-dia, João Cândido ordena o bombardeio das fortalezas, o que passa a acontecer. É nesse contexto que José Carlos de Carvalho recebe a autorização da Marinha para ir negociar com os marinheiros. João Cândido é informado por telegrama e recebe o deputado. Na volta, José Carlos de Carvalho esclarece à população sobre as condições da revolta por meio de uma entrevista. Não existe tortura, nem muito menos morte de nenhum oficial. Jogaram toda a aguardente fora e vigiam o tempo todo o dinheiro a bordo. Eles não pedem, imploram pelo fim do sistema opressivo e das jornadas hiperexaustivas. A entrevista do deputado repercute mal no comando da Marinha. Ele passa a ser visto como simpático aos grevistas. Enquanto o deputado negociava, Hermes da Fonseca convocou todos os reservistas do país a fazerem frente à sublevação. O presidente inicialmente também estranha o rumo tomado pelo deputado. E choca a sociedade o fato de 2 crianças terem morrido durante o exercício militar dos marinheiros, vitimados por bombas que atingiram o centro da cidade. A tensão aumenta e o governo parece disposto a um revide. À noite, João Cândido resolve concentrar toda sua artilharia e combustível nas 4 principais embarcações: o São Paulo, o Minas Gerais, o Bahia e o Deodoro. Realiza também combates simulados que confundem o governo e a imprensa, que chegam a crer que os marinheiros já estão se desentendendo, brigando entre si. Mas os movimentos não passam despercebidos de militares franceses em visita oficial ao Rio, que em eventos elogiam a perícia dos marujos na simulação, sem saber que aqueles são os revoltosos. Tal fato contribui para o constrangimento do governo. Julgar incompetente, um perfeito idiota. Idiota jamais, incompetente ao contrário. Já não caio mais no ponto do vigário. Quem conhece... O presidente Hermes decide manter as negociações com o deputado José Carlos de Carvalho e o Congresso na busca de uma solução. Ele começa a levar mais em consideração os custos em perdas materiais que um conflito pode gerar, pois o Brasil possuía na época embarcações entre as mais modernas do mundo. Também decide considerar o fato do alistamento militar na Marinha cair ano a ano, fruto das péssimas condições de trabalho dos marujos. Um projeto de anistia aos revoltosos é enviado ao Senado e fica acertado que será defendido por Rui Barbosa. Isso em 24 de novembro, quando era enterrado o comandante Batista das Neves, falecido nos primeiros embates. Rui sai em defesa da anistia. Veja alguns dos destaques da sua fala. A covardia é triste, mas triste, porém, é o orgulho. Senhores, não vejo meios de uma resistência sensata, mas de uma resistência útil. Possuímos marinheiros de grande valor, de grande capacidade. Já extinguimos a escravidão sobre a raça negra. Por que mantê-la na nossa armada e no nosso exército, dos quais depende nossa segurança? Os grandes generais, na impossibilidade absoluta de vencer, não se desonram capitulando.
Rui lembra ainda que os marinheiros sabem que serão mortos em caso de guerra, ainda que se rendam durante os combates. Ou seja, resistirão até as últimas consequências, pondo em risco a institucionalidade e a população. Enquanto os senadores negociam, chega à casa o telegrama dos revoltosos. Informam que depuseram as armas enquanto aguardam a anistia. Pedem também a contratação de mais marujos e a melhoria dos salários. Após negociações, a anistia é aprovada, tanto no Senado quanto na Câmara. João Cândido aceita finalizar o movimento, apesar da anistia não mencionar explicitamente a contratação de mais trabalhadores e o fim da chibata. É explicado a ele que o decreto não pode proibir o que já era oficialmente proibido e que seria criada uma comissão para estudar a contratação de mais profissionais. De fato, a chibata foi abolida, mas uma nova revolta na Marinha, menos de um mês depois, seria fatal para João Cândido e os líderes da verdadeira revolta da chibata. Para muitos, um movimento encomendado pelo governo serviu de pretexto para uma brutal repressão. João Cândido e a maioria dos revoltosos da chibata não aderiram, mas isso não adiantou nada. Foram todos presos e torturados. João Cândido foi um dos poucos sobreviventes, mas foi expulso da Marinha. Estamos chegando assim ao fim de nossa homenagem ao Dia da Consciência Negra. Para terminar, convidamos você a levar sua mente agora para um lugar que aparentemente tem pouco de glamuroso: o Mercado da Pesca da Praça 15, no Rio de Janeiro. Desloque-se também no tempo, voltando para o fim da década de 60 do século passado. Nessa praça, podemos enxergar um senhor negro já bastante idoso, que foi chamado em sua juventude de o Almirante Negro. Ele é reservado, não gosta de falar das confusões em que se meteu. O grande sonho deste senhor, acalentado durante décadas, foi voltar para a Marinha. Ali, ele trabalhou por 15 anos, pôde conhecer outros países e ajudou a escrever parte da história dos oprimidos de nosso país. Depois virou persona non grata. Só conseguia trabalhar no Mercado da Pesca da Praça 15, onde passou décadas vendo os navios que livrou da chibata, mas onde nunca mais pôde entrar. Ele morreu no dia 6 de dezembro de 1969. Aquilo que terás feito de tua vida, veremos no momento em que a perderás. Sêneca. Esta foi a reportagem especial João Cândido Presente, a homenagem da Rádio Senado ao Dia da Consciência Negra. Produção de Sérgio Vieira, locução Ana Beatriz Santos e Ricardo Nacaoca, revisão Vladimir Espinosa, participação de Carlos Pena Brechanini e Rita Zumba, áudio André Menezes. Baixe também esta reportagem na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Tchau! Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.